Vamos de informação ao vivo. A Justiça de Santa Catarina acatou, de fato, o pedido do Ministério Público e arquivou o inquérito que investigava a morte do cão Orelha na Praia Brava, aqui em Floripa. E nós vamos trazer mais detalhes com o Márcio Falcão, que está lá na redação integrada ND. Oi, Márcio! Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A Justiça acatou o entendimento da Promotoria de Justiça de que não existem provas suficientes para ligar o adolescente à morte do cão Orelha. A NDTV Record teve acesso à decisão proferida pela Justiça de Santa Catarina e nós separamos alguns trechos para compartilhar com quem nos acompanha em casa. A decisão da juíza Vanessa Bonetti Halpenthal diz que a Justiça determinou, então, a retirada das restrições de viagem do adolescente que teve o passaporte apreendido inicialmente. A Polícia Federal brasileira, inclusive, está sendo oficiada sobre esse tema. Além disso, a decisão também determina a devolução do passaporte a esse adolescente e, por fim, além de arquivar a decisão por absoluta impropriedade e prejudicialidade, recusa e arquiva o pedido de internação provisória que foi feito pela Polícia Civil em relação a esse adolescente. Todos os advogados já foram comunicados sobre essa decisão judicial. A gente precisa entender um pouco melhor que quando a gente avalia essa decisão, há por trás o entendimento do Ministério Público, onde no relatório a Promotoria de Justiça mostra que os promotores identificaram que as câmeras analisadas pela Polícia Civil estavam com o horário errado, como nós trouxemos aqui ao longo desta semana. Esse foi um dos principais tópicos levados em consideração pela Justiça para acatar as solicitações que foram feitas pelo Ministério Público. As imagens que mostravam o cão e as imagens que mostravam o grupo de adolescentes tinha um período de cerca de 30 minutos de diferença pela análise técnica que foi desenvolvida pelos investigadores, pelos promotores de justiça. O MP também analisou aquela foto que percorreu muitos grupos de WhatsApp, as emissoras de televisão também, do Orelha deitado numa maca no momento em que ele era atendido por um veterinário. Aquela imagem foi fundamental, segundo a Promotoria de Justiça, para entender que o cão não tinha nenhum ferimento grave no momento em que chegou para o atendimento médico ali hospitalar. Mas os peritos identificaram que ele tinha uma doença óssea no lado esquerdo do maxilar e essa doença óssea, segundo a Promotoria de Justiça, pode ser a causa da morte do cão. Os elementos identificados e apurados apontam que essa doença óssea tem mais possibilidade de ter causado a morte de Orelha do que alguma agressão. Foram todos esses entendimentos da Promotoria de Justiça entregues à Justiça que fez aí com que o caso fosse realmente arquivado a partir de agora. São essas as atualizações. Polito, volto contigo. Obrigado, Márcio Falcão, trazendo os detalhes para a gente ao vivo, direto da redação integrada ND. E a comparação não tão distante que vem imediatamente com esse caso, diante dos fatos que estão sendo colocados à mesa, né? E é compreensível a comoção popular, é da escola base, de 1994, né? Em que acusações de abusos que teriam supostamente sido cometidos, né, pelos donos, pelos proprietários da escola com crianças de 4 anos, depois se mostraram completamente infundadas, né? Mas até que isso acontecesse num curto espaço de tempo, a reputação da escola foi destruída, das pessoas envolvidas também, algo muito semelhante nesse sentido, diante da ausência de provas robustas. É compreensível que a comunidade, a população, e já que o assunto ganhou comoção nacional, tenham ficado extremamente revoltadas com tudo que se mostrou, né? Mas nos autos não conseguiu se provar efetivamente o que aconteceu de fato naquela manhã com o cãozinho, levando-se a crer, com base no que foi apresentado, que de fato a morte não foi provocada por agressões. E isso complicou todo o andamento da própria investigação e terminou com o arquivamento de uma decisão da Justiça de Santa Catarina.